Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez, desta vez, para a nossa aula de revisão das cartas de Apóstolo Paulo aos Romanos, aos Gálatas e aos Efésios. Contamos com a participação da nossa professora Soraya, professor Juteí, estreando aqui na nossa aula de revisão, e nosso professor Falcão. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos conectados através do canal no YouTube, Senhor, podendo, ó Deus, aprender mais, conhecer mais da Tua Palavra, ouvir mais, ó Deus, sobre a Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito em nós produza, ó Deus, em nós um espírito quebrantado, fortaleça a nossa fé, Senhor Deus, nos mova, Senhor Deus, para viver segundo a Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, ser com cada fala desta noite, Senhor Deus, que não seja apenas do conhecimento de cada um destes professores, mas sim ungidos pelo Teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós te oramos agradecidos. Amém. Então, como eu havia dito, nós estamos na aula de revisão das cartas aos Romanos, aos Gálatas e aos Efésios. E nós vamos começar ouvindo, então, a nossa professora Soraya. Cada professor vai ter 10 minutos para falar, né, do seu respectivo livro, da carta que vai estar ministrando hoje. Soraya vai falar sobre Romanos, Juteí vai falar sobre a carta aos Gálatas e o irmão Falcão vai falar sobre a carta aos Efésios. Então, cada um vai ter 10 minutos para fazer um resumo, né, do que cada carta nos apresenta. E aí, depois, a gente, então, vai entrar um grande bate-papo aqui, trocando ideias sobre a fé, a graça, né, e as orientações de Paulo nessas cartas. Pró Soraya. Boa noite, Kari. Boa noite, irmão Falcão, irmão Juteí. Boa noite, Mãe. Boa noite, irmãos que estão nos assistindo aí na sua casa, onde quer que você esteja. É sempre muito bom, é um prazer imenso estarmos aqui para falarmos, né, aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que temos aprendido de Deus e uns com os outros ao estudarmos as epístolas, as cartas de Paulo, as outras cartas, os evangelhos, os livros do Novo Testamento. Temos sido muito abençoados por esse estudo do panorama bíblico desde o ano passado. O ano passado nós estudamos o panorama do Antigo Testamento. Este ano estamos estudando o panorama do Novo Testamento na nossa escola bíblica, tanto a escola bíblica dominical quanto a escola bíblica online. E nós também queríamos desafiar você a vir participar da escola bíblica dominical, que é presencial, porque aqui as nossas revisões são também com perguntas e respostas. No domingo, dia 8, também tivemos a revisão presencial e foi com muito debate nas classes. Então, seria interessante se você estivesse também aqui conosco para este momento. Falando então sobre o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Esta igreja que provavelmente foi fundada a partir do dia de Pentecostes, quando ali naquele dia muitas pessoas de vários lugares ouviram a palavra, o evangelho anunciado pelos apóstolos e voltaram para as suas cidades. É provável que daí então tenha saído o evangelho para chegar até os nossos irmãos em Romanos. Ela foi ditada por Paulo e escrita por Técio, como está dito lá em Romanos capítulo 16. E ela é datada do século XVIII, de 58 depois de Cristo, mais ou menos, cerca de 58 depois de Cristo. Paulo estava em Corinto quando escreveu esta carta, quando essa carta foi escrita, e ela é dirigida aos irmãos lá da Igreja de Cristo em Roma, tanto judeus quanto gentios. Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo aos gentios. Então, ele mesmo diz no texto que ele
escreve esta carta tanto aos judeus quanto aos gentios. E nós não podemos deixar de dizer, irmãos, eu sempre gosto de dizer isso, quando estou ensinando presencialmente aos nossos irmãos aqui na igreja, que esta carta ela é para nós hoje. Ela nos desafia, ela nos instiga a aprendermos mais, ela nos anima a ler, a estudar, a conhecer cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo. E o verso-chave, ou os versos-chave desta carta, são muito importantes para nós. São os versos 16 e 17 do capítulo 1, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deus declara justo, irmãos, somente aquele que crê em Cristo Jesus. A justiça de Deus em Cristo Jesus é declarada. É isso que Romanos está nos dizendo. O livro Paulo está dizendo aos romanos e a nós. Deus nos declarou justos. Nós não nos tornamos justos. Nós somos declarados justos através da nossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo trata de alguns temas muito importantes para a nossa fé na epístola aos Romanos. Ele trata de temas como carne e espírito. Ele trata do tema muito pertinente para nós. Ele trata da lei, do poder da lei, do que foi a lei para os judeus, do que ela é para nós. O termo lei ocorre na carta aos Romanos mais de 70 vezes. Ela tem o sentido de Pentateuco, né, os primeiros 5 livros da Bíblia. Às vezes ele fala na lei como os primeiros 5 livros da Bíblia. Em outras vezes ele fala da lei como se fosse todo o Antigo Testamento. Em outros momentos ele fala da lei como se fosse um princípio, que é um princípio dado por Deus. E até mesmo como dizendo que a lei é a santa lei de Deus, aquilo que Deus deseja que nós façamos. Paulo também diz aos romanos, porque muitas vezes nós nos perguntamos que se nós não precisamos cumprir toda a lei, por que a lei nos foi dada? Mas Paulo nos tira essa dúvida na carta aos Romanos. Ele diz que a lei foi dada para que Deus, através dela, nos revelasse a sua vontade. A lei também foi dada para a preservação da raça humana. Naquele momento da história humana, da sociedade humana, a lei foi dada para a preservação da raça humana. A lei também foi dada, a carta de Romanos diz, para trazer à luz o pecado, né? Para que o pecado aparecesse. Eu até gosto de lembrar que a própria lei brasileira diz, né, que só existe crime se ele estiver tipificado, ou seja, se ele estiver descrito na lei. Então, assim é a lei de Deus. A lei de Deus traz à luz o pecado. Ela mostra que o pecado existe, né? Então, a lei também ela existiu para levar ao arrependimento e à confiança na graça de Deus. Foi para isso que a lei existiu e para que ela provesse a direção. Paulo diz que a lei é como uma aia, uma ama, que pega a criança pela mão e a conduz no caminho certo, né? O pedagogo, né? O professor, o tutor, né? Que ajuda, que orienta, que encaminha a criança no caminho que ela precisa seguir. Então, assim foi a lei para aqueles que estavam precisando chegar até Cristo, né? Então, a lei orientou, preparou o caminho para que Cristo viesse. Romanos também fala a respeito da depravação do homem. Às vezes nós não gostamos muito de falar sobre a depravação do homem, mas isso é uma verdade que a Bíblia nos traz. E quando nós falamos do homem aqui, falamos no sentido de humanidade, né? A depravação do ser humano, homens e mulheres. Nós somos pecadores, nós trazemos em nós a semente do pecado, nós nascemos trazendo em nós a semente do pecado, nós não somos bons,
né? Nós reconhecidamente, a Bíblia diz que nós não somos bons. Romanos capítulo 1, às vezes me dá profunda tristeza ao ler esse texto, pois ele revela, ele desnuda quem o ser humano é, desnuda, assim, traz à tona a natureza realmente humana. O capítulo 1 de Romanos, que o ser humano é passível de morte, que ele é indesculpável por isso. Nós não temos nenhuma desculpa por quem nós somos, pela nossa depravação, pelo nosso pecado. Nós estamos vivendo debaixo do pecado e por isso nós somos separados de Deus, somos seus inimigos. Mas aí depois vem a boa notícia, né? Quando Paulo nos apresenta, então, a doutrina da salvação. Aí vem a alegria, e eu já estou até falando um pouco mais devagar, que é para que seja bem assimilado. Ele nos apresenta a justificação. Ele diz assim, olha, quando você crê em Cristo como Salvador pela fé somente, justificado pela fé somente, Deus vê você como Cristo. Ele olha para você e ele vê você através de Cristo, né? É a imagem, você é declarado justo mediante a fé no único que é justo. Então ele traz essa notícia da justificação. Ele fala também para nós sobre a santificação, porque ele vai dizer que há uma luta, sim. É uma luta diária, em Romanos 8:31, ele vai falar sobre isso, mas a vitória é certa, né? Para aquele que está em Cristo, a vitória já é certa. E a glorificação, então, vem falada, né? A vitória final da glorificação dos nossos corpos, em Romanos 8, de 30 a 39, que seria, então, a finalização desse processo que é a salvação. Então, nós temos a justificação no primeiro ato, a santificação, que é o processo, e a glorificação, que é o ato final, quando nós estaremos, então, finalmente com o Senhor para todo sempre. Mas e o que tudo isso significa para nós que somos salvos? Para que isso, de que isso serve para nós hoje? Como viveremos, então, aqui neste mundo? Precisamos viver de maneira tal que o outro veja a nossa vida de santidade e queira também experimentar esta vida debaixo da graça, pela fé somente. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigada, Prof. Soraya, por sua contribuição. E é realmente fantástico estudar o livro de Romanos e perceber a grandeza do nosso Deus em olhar para nós como o próprio Jesus, né? E aí eu percebo que a imagem e semelhança de Deus é restaurada em nós, através da pessoa de Cristo, né? Mas vamos dar continuidade, então. Nós vamos pedir ao professor Jutei, então, que nos apresente aí o resumo da carta aos Gálatas. Graça e paz, queridos, depois de saborearmos aí esse desenvolvimento de Romanos, que é um livro chamado de Catedral das Doutrinas, então ele tem uma importância assim, no Novo Testamento e na produção paulina, ele tem uma referência assim, muito instigante. E Gálatas é tido pelos estudiosos como o primeiro livro que Paulo escreveu. Eu não me apresentei, eu sou o professor Jutei, estou aqui, já me apresentou, não foi? E é tido pelos estudiosos como o primeiro livro escrito por Paulo. Ele, como a professora Soraya falou, Romanos está aí no ano 58, por ali, e Gálatas está lá de 48 a 55. Então, é fruto da sua primeira viagem missionária. Ali você pode conferir em Atos capítulo 13, quando ele, mais Barnabé e outros são comissionados a fazer essa primeira viagem. Então, nessa região da Antioquia, da Psídia, ele visita e funda alguns trabalhos e, obviamente, ele passa por ali e deixa a mensagem do Evangelho. E depois, essa comunidade fundada por Paulo, ela começa a apresentar alguns problemas no sentido doutrinário, de fé,
E Paulo ele precisa ali trabalhar algumas coisas, tipo a defesa da sua apostolicidade, ou seja, autoridade apostólica. Ele defende também a justificação pela fé e a necessidade da santificação. Gálatas é tido como a carta da liberdade cristã, porque é um tema ali bem evidente, né? Ele vai falar da liberdade que a graça ela traz, contrastando com a lei. Nós temos aí nessa comunidade mestres judaizantes que vão questionar a mensagem paulina no sentido de que, muito embora o Messias ele tenha vindo, ele deve se enquadrar no viés da lei, se esquecendo que a lei, ela, como a professora Eva falou muito bem dito, a lei ela é como se fosse assim a sombra, né? E Jesus, o Messias, ele é quem projeta essa sombra. Então, quando esse que projetava a sombra, ele aparece, no caso Paulo traz essa mensagem, então era preciso considerar essa inteireza, porque Jesus, de fato, ele se enquadra na lei, mas ele faz ali um resumo de tudo que era impossível, porque ele vem como o único que tinha a capacidade de cumprir a lei. Foi Jesus em nosso lugar. E ele cumpre essa lei, mas não havia um entendimento por parte desses judaizantes. Então, nós temos aí um confronto dentro daquela comunidade, inclusive colocando em xeque a autoridade apostólica de Paulo, que nós sabemos que teve uma experiência no caminho de Damasco e não teve uma vivência pessoal com Jesus, todos têm conhecimento disso, mas ele foi comissionado pelo próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo, e nós sabemos que dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo tem expressivos 13 livros, né? 13 livros, de 27 ele tem 13. Desses 13, 4 são cartas de cadeias, não é? Então, assim, nesse sentido da defesa apostólica, nesse momento ele vai passar por maus bocados, porque ele é um alejo que ele carrega, defendendo na maioria das suas cartas, você vai perceber um ranço dele dizer que ele não recebeu autoridade de homem nenhum, que ele subiu a Jerusalém, mas não viu os cabeças, enfim, que ele não recebeu autoridade, porque ele se sentiu perturbado e coagido. Então, Gálatas é isso. Num segundo momento, ele fala da justificação pela fé, porque esses mesmos mestres judaizantes defendiam que, tudo bem, você recebeu o Messias, você recebeu essa mensagem de Paulo, aí, mas vem cá, precisa guardar o sábado. Preciso ainda circuncidar. Então, quando ele fala da justificação pela fé em Cristo Jesus, é que a graça que traz essa liberdade, que trouxe essa liberdade, não precisa de nenhuma complementação. Ela já é completa. Agora, é preciso a gente também, enquanto estudioso da mensagem de Paulo, a gente ter um entendimento de que são pessoas e são comunidades que estão vivendo nesse sistema desde Abraão. Então, a gente fala puerilmente, como é que acontece isso? Porque nós olhamos para trás e vemos tudo, mas eles olham para frente e não conseguem ver nada. Então, isso aí traz certa limitação. Então, precisa ponderar de que não é sem razão e sem motivo que eles têm essa postura que hoje nós temos por equivocada. Mas, no momento, fazia sentido para eles dizer, olha, Moisés é o nosso patriarca, o Messias veio, mas nós precisamos preservar aqui esses elementos. E Paulo vai dizer, não é por obras, não vem das obras, mas é por fé em Cristo Jesus, é pela graça, caris, né? Esse se permitir ser salvo, esse se permitir ser apacentado, ser cuidado, que o judeu ele não tinha esse pensamento. Então, essa compreensão no entendimento judaico de que a lei, o Messias, ele também precisa se enquadrar e que a mensagem, ele vai gerar que a mensagem ela precisa se enquadrar no viés da lei mosaica, vai gerar esse ruído
vai gerar esse ruído, e Paulo ele precisa tratar esse ruído. E aí vai ter o embate, como nós bem sabemos, percebemos no texto, vai ter o embate, mas Paulo ele vai sair vitorioso por causa da presença do Espírito Santo. E no último momento aqui, ele trata também da questão da santificação, quando ele diz, né, permanecei na liberdade com que Cristo vos libertou e não tornei a voltar para um jugo de escravidão. Ou seja, ele fala das questões referentes à pessoa do novo homem, né, do fazer, não fazer, as boas práticas, o bom senso, o amor ao próximo, ao amor mútuo. E tem uma questão que ele fala aqui do livro de Gálatas, que a liberdade, fazendo menção à liberdade, é que na liberdade da graça, eu me sacrifico em favor do outro. E na liberdade da carne, eu sacrifico o outro em função meu benefício. Então, até onde havia pureza nesse posicionamento desses mestres? Eles queriam o bem da comunidade ou eles queriam a proeminência que Paulo tinha sem defender fronte a fronte? Não é? Então, assim, para se pensar. Uma outra questão que nós vemos em Gálatas é a questão da apostasia. Então, nós temos duas mensagens, nós temos a mensagem paulina, e nós temos uma mensagem contrastante, que é dos falsos mestres, e nós vamos ter aí a dúvida, que vai gerar uma apostasia gradual. No primeiro momento, ela se caracteriza pela negação da fé, num segundo momento, a revolta, e depois o abandono da crença. Então, a apostasia é um fato em nossos dias. Então, a atualidade da mensagem de Gálatas tem a ver com a liberdade cristã atual, né? Posso todas as coisas, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem por todas eu me deixarei levar. Então, há um ponto de interseção em Romanos, em Efésios e em Gálatas. O autor é o mesmo, é Paulo. Esses 3 livros vão ser escritos de 48 a 61 DC, depois de Jesus. Nós temos aí 12 anos dos 30, da conversão de Paulo no caminho de Damasco até a sua prisão em Roma, são 30 anos. Desses 30, 12 são dedicados a Romanos, a Gálatas e a Efésios. Então, eu acredito, enquanto um membro da Escola Bíblica Dominical, que nós devemos nos debruçar nessa literatura, porque ela é atual, ela nos modera, ela nos apacenta, ela é fruto de um compromisso genuíno com o Cristo, com a mensagem cristocêntrica. Se existiu a possibilidade de um evangelho do cristianismo no Ocidente, foi porque Paulo ele rompeu ali as fronteiras, né, da Judéia, da Galileia, de Antioquia, da Síria, e ele avança para a Macedônia, e de lá ele avança para a Europa. Então, não foi sem muito trabalho, sem muita renúncia que nós temos Romanos, Gálatas e Efésios, e assim, cada um com a característica intrínseca. Então, como a professora Soraya falou, Romanos vai falar da justificação pela fé, a Gálatas vai abordar também a salvação pela graça, pela fé mediante, né, a crença no Cristo, e Efésios vai abordar aí a unidade da fé que é abordado nesse compêndio. É interessante ainda deixar claro para os irmãos que a escola bíblica, meu tempo está acabando, que a escola bíblica ela tem a sua consigna, a sua máxima em que a educação cristã, né, que você, em 2 viés, que você esteja bem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E Gálatas é isso.
Gálatas, ele traz essa paz, ele traz essa comunhão, onde o outro é importante. Né? Eu não vivo eu, mas Cristo é que vive. Ele diz, eu morri, e agora é Cristo que assume esse papel. Não é? Então, por isso que ele achava que as pessoas elas estavam ali num conflito, mas que tinham uma saída, e Gálatas é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Juteí. Eu quero lembrar aos irmãos que nós tivemos uma aula sobre as doutrinas bíblicas na carta aos Coríntios, não é? E essa aula está gravada aqui no nosso canal do YouTube, você pode rememorar. E assim, por isso nós estamos aqui fazendo a revisão de Romanos, Gálatas e Efésios. Nós não incluímos Coríntios nessa aula, né? Nós passamos porque nós fizemos esse aulão aqui sobre as doutrinas bíblicas na carta aos Coríntios. Nós também estamos aí na iminência da nossa Feira do Conhecimento, né? Estamos, através da Feira do Conhecimento, reforçando todo esse aprendizado, né? Os alunos na escola bíblica, eles estão agora, nos próximos domingos, nessa construção de rever todo o conhecimento, toda a doutrina, ensinamento de Paulo, às igrejas do Novo Testamento. Então, nossa feira vai acontecer no último domingo. Vamos dar continuidade com o nosso professor Falcão, falando sobre o livro de Efésios. Amém, graça e paz, meus amados irmãos. A carta de Paulo aos Efésios, eu preciso começar dizendo isso, é um livraço. Gente, é inacreditável que a gente ainda vê aqui em Efésios o que a doutrina, a falsa doutrina, ela pregava. E a carta de Paulo aos Efésios, na verdade, meus amados irmãos, é um grande tratado da unidade cristã, da unidade da fé em Cristo Jesus. E a gente percebe que todo o contexto de Efésios contribuiu para isso. Efésios é uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha vários povos ali com eles, né? Tinha um grande mercado, né? Um grande mercado central, né? E nesse mercado eram feitas todos os tipos de negociações, uma cidade rica, próspera. E quando a gente fala de uma cidade próspera, cosmopolita, né, a gente entende que também acompanha com eles todas as suas crenças. Era um grande panteão de deuses ali em Éfeso. Éfeso, a atual Turquia, né, para quem quiser dar uma estudada depois, tá? E ela vai trazer, são 6 capítulos, e Paulo ele vai trazer para nós em 2 momentos distintos. Os primeiros 3 capítulos é uma parte, Paulo começa com uma linda oração, né, pedindo que Deus abençoe, né, os Efésios, para que eles possam ter o entendimento divino de tudo que ele vai falar. Então, Paulo começa com uma belíssima oração. E depois, nos outros 2 capítulos, Paulo vai falar da doutrina, vai falar da parte teórica da vida cristã. E é importante lembrar que sim, que temos uma parte teórica e a outra parte, que o livro vai falar, é a parte prática. Então, esse tratado de fé, né, que é a carta de Paulo aos Efésios, é também um tratado da vida prática do cristão. Então, se você, meu amado irmão, minha amada irmã, tem dificuldade de saber como é que o cristão deve se comportar, como é que ele deve saber o que falar, fazer, aqui em Efésios, você vai encontrar várias respostas. Então, primeiro, ele vai tratar da parte doutrinária, como eu já falei. Então, primeiro, unidade cristã, somente Cristo. Então, não existe outros deuses. E, como o irmão Juteí falou, a pessoa vendo daquela tradição, né, de grandes deuses servindo a eles, apesar da transformação em Cristo, ela traz uns resquíciozinhos. Então, qual era a dificuldade dos Efésios? Eles tinham 2 grandes grupos. O primeiro grupo era o grupo da circuncisão. Mas, Falcão, se eles só defendiam a circuncisão, então isso talvez não fosse um problema. Mas eu digo a vocês que eles não tinham só esse problema. Eles carregavam não só a circuncisão, mas como outras coisas, como meio de salvação. Então, era Cristo mais alguma coisa. Então, era Cristo mais a circuncisão,
Cristo mais eu fazer boas obras, Cristo mais eu dar o dízimo e oferta, Cristo mais algo. E Paulo vem combatendo isso do início ao fim do livro, falando que Cristo é na centralidade de Cristo que nós devemos andar e caminhar. E não é diferente. Hoje vocês entendem, meus amados irmãos, o que a gente vê por aí. Algumas igrejas deixando pequeno, tornando pequeno o sacrifício de Jesus na cruz. Então é Cristo mais a rosa ungida, é Cristo mais o lenço do pregador suado, é Cristo mais o martelinho de ouro. Não, é Cristo, somente Cristo. O livro ele foi escrito, como o meu irmão Jutei adiantou, é um dos últimos livros que Paulo escreve, e no ano 61. Quando fala de data na Bíblia, eu preciso contar uma história para vocês. A gente nunca tem a data certa, tá? Mas é uma perspectiva, né? É uma perspectiva dos estudiosos, enfim, daquele tempo, é um cálculo que é feito, mas não é uma data precisa. Então não se prenda nessas datas, tá? Mas a data estudada é 61 depois de Cristo. E é importante lembrar, meus amados irmãos, que eram dois grupos que eu falei, o primeiro da circuncisão e o outro grupo, esse era o grupo em que sim, reconhecia Jesus como Senhor e Salvador. E aí tinha um combate, e aí tinha um embate. Qual era o grupo que estava certo? E esta carta, Paulo vem falar da união cristã. Paulo vem falar o seguinte, que se você tem Cristo, ele é suficiente para manter você ligado com aquele que também crê em Cristo. Então não é porque o seu irmão, minha amada irmã, pensa de repente alguma coisa diferente de você, que ele não esteja, que não seja parte, né, do mesmo corpo de Cristo. Sim, temos diferenças, mas Paulo vai buscar a centralidade única em Cristo. Então, tendo Cristo como referência única, máxima e necessária, somos irmãos, estamos unidos pela fé. Paulo vai falar também do conteúdo do antes e do depois da sua conversão. É importante lembrar que não é você que se converte, porque se você se converte, meu amado irmão, a glória é sua, e não foi você. O professor Soraya falou muito bem, somos miseráveis, desgraçados, e estávamos totalmente separados de Cristo antes da nossa conversão. Então, se você não tem esse entendimento, dá uma voltada aí, estuda a Bíblia e lê que o problema é esse dos caras. Eles se achavam justificados. Lembra da circuncisão? Eles achavam assim, gente, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu faço por merecer. Eu sou circuncidado, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou para a igreja, eu até falo bem dos irmãos, não é pela frente. Por trás eu não garanto. Era assim, gente. Mas Paulo vem trazendo uma contraposição de tudo isso. Fala assim, não, você morreu para o mundo. E se você morreu para o mundo, se antes você mentia, agora você fala a verdade. Se antes você buscava a vingança, agora você libera o perdão. Se antes você ficava irado, agora você busca a paz. Então é isso, meus amados irmãos, que Paulo vem tratando com a gente. A velha natureza morta, em seus pecados enterrados, sepultados, e agora a nova natureza. E Paulo vai falar isso buscando lá no livro de Isaías, vai buscar uma figura romana. Paulo estava no meio romano, e Paulo é muito inteligente, ele logo adequou aqui para que todos entendessem o que ele estava falando, que é a armadura de Deus, que vai falar dos elementos que eu não vou citar aqui para que você procure na Bíblia, porque está no livro de Efésios, 6 capítulos, você lê em uma sentada, meus amados irmãos. Está lá, leia a armadura e você vai ver como essa armadura é preciosa para os nossos dias. Fala, como você não vai falar não? Não vou falar não, é sério, estude. Esse é o intuito aqui, para que você busque uma revisão, eu já falei disso na aula completa a gente falou, hoje é uma revisão. Mas se você caiu aqui de paraquedas, o que eu não acredito, JTI, porque Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. Então, se Ele colocou você aqui, é porque Ele tem propósito para a sua vida. Para que você mude, meu irmão. Para que você seja verdadeiramente transformado em Cristo Jesus. E, para finalizar este livro, Paulo vai dar grandes lições da vida prática cristã. Vai falar de você, meu irmão, de você, minha irmã.
como pai, como filho, como crente, como pastor, como presbítero, como servo em Jesus, como se comportar. Vai dar instruções preciosíssimas para você, talvez que esteja passando por problemas na família. Paulo vai falar aqui da hierarquia familiar e de como ela deve ser seguida. Gente, como é precioso esse livro, esse livraço, como eu gosto de dizer para vocês, essa carta de Paulo aos Efésios. E, por fim, Paulo vai fazer também uma grande apologética da fé. Paulo vai falar que, apesar dos ensinos malditos dos falsos mestres e dos judeus da circuncisão, que a fé, a única e preciosa fé que devemos ter é em Cristo Jesus, porque é ela que nos une. Deus nos abençoe. Amém, muito obrigada. Eu tenho feito algo assim na minha Bíblia que é circular o para. Sempre quando eu vejo um parazinho, eu estou circulando. E na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele aponta, né, no versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o para sempre aponta o objetivo, né? Sempre mostra a finalidade das coisas. E aí você falando que nada é polarizado, existe o propósito e tudo está muito interligado, né? No sentido de que o Senhor, ele vai completando e cabe a nós, no processo de conhecermos a Deus, e desenvolvendo, né, a salvação. Porque Paulo fala isso, inclusive, aos Filipenses, né, que a gente vai desenvolvendo a salvação. E aí, na carta de Efésios, ele continua dizendo que para a gente entender a largura, a altura, a profundidade do amor, a gente só entende através do Espírito de Deus em nós, né? E aí, ele vai apontando para a santidade, para dizer não à obra da carne. Então, assim, a Bíblia, ele é um livraço realmente, cheio de muitos grandes ensinamentos, e principalmente para nós, que escolhemos ser de Jesus. Então, eu e você, que somos cristãos, nós temos sim o dever de viver segundo a palavra de Cristo. Não é? É muito incoerente você ser apenas um crente de igreja, um crente domingueiro, como a gente diz. É preciso realmente buscar viver isso no dia a dia, para que as pessoas vejam, né? A gente esteja refletindo Cristo, né? O Senhor Jesus não está mais de forma visível entre as pessoas, mas nós somos a imagem e semelhança dele, fomos criados assim, né? E em Cristo a imagem é restaurada. Quando Deus olha para mim, ele vê Jesus, né? Como a pastora Soraya falou. E eu quero que vocês, então, agora, nesses últimos minutos, por favor, no que esses 3 livros se assemelham, assim, qual o tema, assim, que vocês... Tem algo que une os 3 livros, essas 3 cartas? O irmão Juteí já falou um pouquinho sobre isso, né? Quando ele falou que os livros têm convergência entre si. Então, os livros falam sobre justificação pela fé e falam da graça de Deus. Também, né? Amplamente, algo que para mim, no livro de Romanos, né, que é o livro que me coube, a carta que me coube, é muito, muito forte e impactante, além do fato de ele nos desnudar diante de Deus, é a forma como Deus nos cobre com a sua graça. Ele diz, olha, vocês são tudo isso, eu estou mostrando aqui através do meu servo Paulo, vocês são pequenininhos lá, tá tudo bem. Mas eu tenho um jeito de mudar isso, eu lhes justifico com a minha graça, né? E isso é através da fé. Mas uma outra coisa que eu entendo que esses 3 livros trazem também, que os irmãos já falaram, é que eles trazem aplicação prática, eles trazem para nós algo, como eu falei antes, que são para os dias de hoje. Eles são para nós hoje, né?
Em Romanos, por exemplo, eles trazem que nós podemos, no capítulo 12, eles falam dos dons, ele fala dos dons, e o mais importante dos dons, né, que é o amor. Ele fala de algo que, para muitos evangélicos, tem sido difícil, que é a obediência às autoridades, em qualquer tempo no nosso país, a obedecer às autoridades, orar pelas autoridades. Ele fala da nossa liberdade cristã, mas a liberdade cristã que aí fala em Gálatas também, não é, irmão Jutei? A liberdade cristã eu não sei nem que palavra dizer aqui, com responsabilidade, mas uma responsabilidade em Deus. Não deprime, não degrada, né? E a abnegação. É isso que eu vejo em Romanos, que converge com os outros livros. E assim, eu passo a palavra para vocês também completarem, mas também dizerem sobre as questões que vocês, né, têm vivenciado. Assim, no presencial, a coisa realmente tem tido assim, várias questões que são levantadas, né? E tem sido gostoso. Eu sei que os professores estão sendo apertados aí muitas vezes. Amém. No presencial, mas eu penso que isso é crescimento, né? Isso é muito bom, isso é aula, isso é crescimento, é troca, exatamente. Mas eu queria que vocês dessem uma palhinha aí para quem está assistindo, que ainda não vem para o EBD presencial. Quais são as questões, assim, teve alguma questão assim, que foi levantada na sala de aula que foi mais polêmica, a nível de Gálatas e Efésios? Em Gálatas, falando da liberdade cristã, então, algumas pessoas tocaram na questão do vinho. Eu posso beber? Eu posso beber, então, porque, não é? Falando da liberdade com que Cristo nos libertou, então, em termos de contexto da igreja primeva, a gente sabe, de conhecimento, que Timóteo, por exemplo, ele tinha um problema no estômago e que foi aconselhado que ele tomasse ali um cálice de vinho, que era aquele suco de uva, né? Se você for olhar bem, teologicamente, nós temos três tipos, né, de vinho. O não fermentado, o fermentado, que é o chequete. Então, você tem três tipos desses. E aí a gente avança um pouco e aí você precisa contextualizar essa mensagem. Então, era bonito para os crentes que vieram nos primórdios do Evangelho no Brasil, andar de bicicleta pelas vilas, pelas cidades, levando a mensagem da paz. E eu lhe pergunto, hoje as pessoas não querem mais andar de bicicleta, elas querem ir de carro, ou até mandar mensagem de zap e tudo. Então, a gente precisa ter esse entendimento da contracultura, o que realmente é cultural e não o que realmente é contextual de um momento histórico da igreja e a sua relevância nesse momento, e depois a gente tem que desconstruir isso, e que essa necessidade de satisfazer, né, que ela sempre vai existir, mas a gente precisa observar o contexto. E a Bíblia, aí vai dizer, mas na Bíblia não tem lá o exemplo. A Bíblia ela não tem exemplo para tudo, mas ela tem orientação para tudo. Agora, o exemplo mesmo você não vai achar, mas a orientação ela tem para tudo. O princípio também, né? O princípio. Exatamente. E aí, irmão Falcão? O ponto central, o que nos une, né, realmente a graça meu Deus, obrigado pela graça. E também a redenção, que eu acho que é outro ponto também que nos une enquanto epístola, porque Paulo vai falar da graça e vai falar também da redenção, né? Porque é aquele momento em que você está liberto, né, dos seus pecados. Então, a graça fez isso, mas a redenção, né, mostra que você está liberto. E a questão que trouxe lá na sala foi a questão da predestinação, né, uma questão debatida. E é por isso que no presencial a gente não tem tempo nem para começar a discutir aqui. Mas na sala foi a grande questão, né?
da predestinação, realmente somos predestinados, não somos, mas para que você não fique também, né, sem nenhum entendimento, o que a gente entende é que sim, né, que Deus fez todas as coisas. Então, tudo é soberania de Deus, tá? E como foi dito aqui, é importante frisarmos que o homem, ao contrário que talvez você, meu irmão, você, minha irmã, possa pensar, porque tem irmãos nossos que pensam assim, mas, ao contrário do que você possa pensar, nós não temos participação nenhuma na salvação. Então, lembra que eu falei, Cristo mais alguma coisa? Não tem. Ah, Falcão, mas sou de uma igreja que acredita. Eu sei, irmão. É o que ela acredita. Mas na Bíblia é somente, lembra dos solas? Né? Somente Cristo. Amém. E Amém. que bom. Amém. Que é somente por Cristo. Graças a Deus. Não é? Não há nenhuma glória nossa, é somente por Ele. Bem, irmãos, nós estamos finalizando a nossa aula de revisão. Esse momento é um momento para trazer à sua memória os ensinamentos, né, nessas 3 cartas, mas mais do que isso, é para te estimular, para te encorajar, te incentivar a não somente estudar a palavra para conhecer, para argumentar, mas para viver, né? Essa é a riqueza, para viver. No nosso dia a dia a gente precisa sim colocar a palavra de Deus em prática. E eu sei que é difícil para todos nós. E muitas vezes eu me tropecei ali, eu disse, poxa, principalmente na graça. É muito rico para mim a graça, né? Na minha história, eu tenho a graça de Deus como muito preciosa, mas eu já me peguei agindo sem graça, né? E às vezes no trato dentro da família, né? Na grande família, na parentela, e com pouca tolerância para certas coisas, e o Espírito Santo de Deus nos constrange. E diz assim, quem é você para julgar dessa forma, né? Então, assim, quem somos nós? Fomos alcançados pela graça, e o importante é que vivamos segundo a graça de Cristo, nos relacionando, né, uns com os outros, não só dentro da igreja, mas em todo lugar, nos relacionando com graça, revelando Cristo através de nós. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Vou pedir a Soraya aqui, agradeça a Deus por esse momento para encerrar a nossa aula de revisão. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, muito obrigada. Obrigada porque eu não tenho palavras para dizer como é um privilégio poder participar deste grupo que age como tutor no ensinamento da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu o privilégio de estudar. Muito obrigada pelo dom que o Senhor me deu desde o momento em que fui batizada no Teu corpo. Muito obrigada porque o Senhor tem me dado a oportunidade de exercer este dom. Muito obrigada por esta igreja local, Senhor, que tem me acolhido como serva Tua. Ó Deus, eu quero pedir a Tua bênção por qualquer pessoa que ouça este estudo, esta lição, que a Tua bênção se estenda até esta pessoa, Senhor, que com certeza não é por acaso que a está ouvindo. Que a Tua graça a acolha, que a justificação, Senhor, se estenda e que a Tua graça salvadora encontre lugar no coração que ainda não a tem. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa achegar-se, porque eu sei que Tu és soberano e Tu tens um propósito no fato de estarmos aqui neste lugar. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada pelo Teu poder soberano. Em Cristo Jesus nós agradecemos. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Obrigada, professores. Até mais.